Sou corumbaense. Nasci aqui em 11 de maio de 1944. Eu nasci na Rua Antônio João, próximo ao Grêmio, onde hoje se fala Morro do Cachorro, mas na realidade eu nasci ali. Fui embora para Cuiabá com meus pais em 1949. Meus pais me levaram para Cuiabá, onde lá eu estudei, servi o exército em Cuiabá. E deixei Cuiabá exatamente em 1968. Eu comecei em 1960, era garoto. Eu no exército consegui, com o meu comandante do 16º Batalhão de Caçadores, era o Tenente-Coronel Caracilo Peixoto de Azevedo, autorização para eu continuar fazendo rádio. E mesmo no quartel, que eles não aceitavam naquela época, eu tive essa oportunidade. Deus me deu e eu abracei. Fui funcionário da Bacia do Prata por 3 anos. Trabalhei na TV Cidade Branca aqui, trabalhei no Canal 4 em Corumbá, no canal em Cuiabá, trabalhei no Canal 8 em Cuiabá com o Dr. Fausto Anache, trabalhei na Voz do Oeste. Eu trabalhei em 52 emissoras. Sempre gostei do rádio. Eu era sempre apaixonado, sempre fui. E, determinado tempo, um amigo meu me disse que na Voz do Oeste, em Cuiabá, tinha uma vaga para um repórter. E me pediu que fosse lá. Eu fui lá e conversei com o chefe da equipe de esporte, Pedro Silva. O Pedro, isso numa terça-feira, ele falou: domingo, o senhor esteja aqui, 2 da tarde, para irmos para o estádio. Eu cheguei 11 da manhã. Sentei num banco da praça, em frente à Rádio Voz do Oeste, e naquela pracinha, Praça Ipiranga, fiquei esperando. Ele chegou 1h40. Quando ele chegou, eu fui de encontro. Já aqui, falei, eu cheguei 11 horas. Pô, mas tudo isso é vontade? É para aprender. Fomos para o estádio. O estádio lá colocaram a aparelhagem. E eu fiquei na cabine. E ele começou a narrar o jogo Clube Atlético Mato Grossense e Marítimo daqui. E aos 20 minutos do primeiro tempo, o jogo estava 1-1, ele teve um problema na garganta. E me anunciou como se eu já tivesse feito rádio um dia na minha vida. Eu, como conhecia todos os jogadores de Cuiabá, e não era difícil conseguir conhecer os jogadores daqui, que já tinha 20 minutos vendo o jogo, eu narrei o futebol. Terminado o jogo, fomos para a rádio. Na chegada da Rádio Voz do Oeste, eu vi um senhor branco, de bigode, todo de bermuda branca, camiseta branca, chinelo branco, e perguntou: quem é Ávila? Eu pensei comigo: pronto, nem comecei, já vamos mandar embora. Já vamos mandar embora. Falei: pronto. Ele falou: me acompanhe. Me levou lá para o fundo da rádio e me mostrou o estúdio. Falou: esta pasta preta aqui é da manhã, essa da tarde, essa da noite. Amanhã, segunda-feira, o senhor esteja aqui 7 horas da manhã, o senhor vai fazer o programa de um cara que é bonzinho de rádio, bonzinho. Era o melhor apresentador do estado na época, Afrânio Borba. Simplesmente o cobra. E eu falei: mas eu? Eu olhei para ele e falou: E eu fiquei numa indecisão. Ele falou: o programa começa às 8. O nome do programa é Show da RVO, Show da Rádio Voz do Oeste. Falei: sim, senhor. Cheguei em casa e falei para meu pai, que eu não tinha mais mãe. Falei: pai, eu vou trabalhar amanhã. Como? Expliquei a situação. Tá bom, meu filho. Ele mesmo separou a roupa que ia vestir, tudo. Aí fui. Com 15 dias de trabalho, e fui chamado na diretoria. Falei: agora eu vou embora. Vão me mandar embora, não tem jeito. Aí o dono, o diretor da rádio, ele me chamou e falou: senta aí. Eu falei: sim, senhor. O senhor, a partir de hoje, vai fazer esse horário da manhã. Eu falei: mas e o dono do horário? Como é que fica? Ele falou: não, ele vai fazer à tarde. Eu falei: não há possibilidade do senhor me colocar à tarde ou à noite? Não tem problema. Mas eu não tenho condições de tomar o lugar de um fenômeno igual esse moço. Falei: mas é o senhor que vai fazer. João Alves de Oliveira, o dono da rádio. Eu falei: tudo bem.
Mas antes eu preciso falar com o dono do horário, se o senhor não se importar. Mandou chamar o Afrânio, sentamos, discutimos. A Afrânio não aceitou. Naquela época, o salário mínimo era 33 cruzeiros e 50 centavos. E eu ganhava 67 reais. E a difusora me pagava 95. Falei, vou para lá, o dinheiro é bom. Isso em 1968, falei, vou para lá. Aí eu pedi demissão na rádio, eles me pagaram como se tivessem me mandado embora e fui para a difusora. Nessa de ir para a difusora, em seguida eu tive esse convite da outra emissora para ir para lá. Falei, olha, agora não dá, nós pagamos 110. Falei, mas não tem jeito, eu acabei de sair de uma. Não, eu vou ficar aqui um tempo, daí eu vou para lá, que era para a Rádio Cultura. Como de fato eu fui, passei um ano e fui para a Rádio Cultura. Quando eu estava na Cultura, eu fui fazer em Cuiabá Santos e Dom Bosco. Era Dom Bosco, Santos, América do Rio e misto. Eu fui fazer Santos e Dom Bosco, na época de Pelé, Coutinho. Fui fazer esse jogo. E um cidadão de uma das emissoras muito boa do estado, que era a Rádio de Campo Grande, a Rádio Difusora, tentou me levar. E eu louco para conhecer, falei, eu estou indo. Do jeito que vier, traz palito, lá vou eu. Fui para a Difusora de Campo Grande. Numa desses trabalhos, eu conheci o Dr. Flávio. Era o diretor-chefe e também da seção de pessoal, o homem responsável por contratações de profissionais da Rádio Clube de Goiânia. Me convidou para ir. Falei, mas eu estou indo agora. Lá fui eu. Comecei por aí as minhas andanças. Vai para cá, vai para lá, que não está bom, que está bom, que não está bom. Até que vim para Corumbá. A primeira emissora que eu trabalhei aqui foi nos anos 79, foi a Rádio Clube. A Rádio Clube na Delamare, no edifício Onache, segunda sobreloja. Trabalhei com Carvalho, trabalhei com Dr. Fauzi, trabalhei com... cheguei a trabalhar com Pedro Gonçalves, ele estava na Difusora na época. Aparecido Paulo estava na Clube. Acil Barbosa. Esse pessoal todo eu trabalhei. Me lembro muito bem, até da Rosana, quando ela foi para a Clube com o Jonas. Novinha, menina. Como diz o outro, estava saindo da casca. Né? E foi, sem sombra, uma das grandes revelações do rádio. Em Corumbá, eu sou mais antigão, fiquei como o mais antigão do rádio, né? E depois veio o Lalá. O Lalá começou a fazer rádio em 62, 60, por aí. Ele tinha um programa, o Caixa Postal X29, que foi, sem sombra de dúvida, um programa super extraordinário. Programa de maior audiência, era o do Lalá. Foi quando eu cheguei aqui e nós começamos a ver quem podia mais, gastava menos. E a essa altura, até hoje, trabalhamos juntos. Nessas andanças do rádio, eu conheci muitos amigos. Um Bira da vida, o Biratã Canhete de Campos, que sem sombra de dúvida foi um grande narrador, Carvalho Sobrinho, um espetáculo, Clio Plouense, foi nosso comentarista esportivo. O comandante da Marinha, Caran, foi nosso comentarista, meu e do Jonas. Alfredo Zanuter Júnior foi nosso comentarista esportivo. E toda essa rapaziada, Gomes da Costa, Joãozinho, gente boa, todo esse pessoal, nós trabalhamos juntos. E hoje eu trabalho com o Maninho. Eu sei que é assim. Eu acredito que onde você trabalha, segure. É uma família. É uma família. Eu acredito muito na família radiofônica. Eu acredito. É ele, Joana de Lima.
Isso foi naquele tempo tinha o showmício, em um comício no Generoso. Ele era candidato a vereador. E nós estávamos no palanque, eu apresentava o show. Jonas, conversando com o povão, falou: olha, nós não temos dinheiro para pagar Moacir Franco, para trazer Benito da Silva, Benito das Quantas, Zé da Silva, não temos dinheiro. Nós não temos dinheiro para trazer o Roberto Carlos. Não temos dinheiro para trazer, eu ao lado dele, para trazer a Xuxa da Globo. Mas nós temos aqui, me abraçou, a nossa Xuxa Preta. Aí o povão não aguentou, começou a me chamar de Xuxa Preta e xingar a mãe de todo mundo. E aí pegou. Como ele não podia trabalhar em rádio, na segunda-feira eu voltei para o trabalho, o pessoal ligava: Xuxa Preta, eu sou a mãe. E isso pegou. Isso foi em 1986. Ele fez ele arrumou um monte de apelido, e o pessoal passa para ele falar no ar e pega. Eu xingo a mãe da rapaziada, não tem acordo, né? Eu falo: olha, respeito, rapaz, respeito com o mais velho. E ele continua. Ser repórter policial, a pessoa tem que gostar, né, daquilo que faz. Eu adoro, amo aquilo que faço. E se precisar, eu faço de novo. Eu sou um repórter policial que acompanho tudo. Vou buscar, quero saber se existe, se é verdade ou não é. E nessa brincadeira, como repórter policial, eu tenho uns 40 anos nessa vida. O rádio é uma cachaça. A imprensa é verdade, é uma cachaça. Eu poderia ser um militar. Eu era militar, gostava. Mas deixei o militarismo para criar meus irmãos. E continuei no rádio. Até hoje espero que no final deste ano eu deixe a minha profissão para ficar em casa. Eu já vinha pensando nisso, junto com a minha família, com as minhas filhas. Eu tenho uma filha que é advogada. Eu já vinha pensando. E há poucos dias eu conversei com o Jonas. Falei: Jonas, para mim já está na hora. 53 anos de rádio, estou chegando aos 70 de idade, tenho 17 netos, 5 bisnetos, sou pai de 9 filhos. Então está na hora. Quer em casa, tranquilo, lendo as minhas revistas que eu gosto, que chama Citex, aquele gibizinho, adoro. Eu tenho muito em casa. Eu tenho mais do que qualquer livraria aqui, eu tenho Tex em casa. Então para mim só chegou a hora. Já cansei, não que eu tenha cansado. Eu falei para o Jonas: de repente, lá uma vez ou outra, né? Se precisar, vão narrar um futebol, mas sem compromisso nenhum. Por ser filho da terra, por ter amigos, ter minha família, aqui eu quero ficar até o fim. Eu tive uma oportunidade na Globo do Rio, quando eu fui fazer um estágio. Primeiro foi Gomes, fez, aí foi o Anderson Navarro, aí fui eu. Eu fiquei um pouquinho mais tempo do que eles. No Rio tive a oportunidade de ficar, fiz futebol pela Globo, eu fiz América e Bangu, fiz Fluminense e América, Vasco e Bangu, Flamengo e Bangu, Fluminense e América. Eu fiz 6 jogos para fazer um teste. Aí eu cheguei, me chamaram na sessão do pessoal, lá tinha um documento para eu assinar para ficar. Eu olhei e falei: olha, eu vou em Corumbá e volto. E não voltei mais. Para mim, de todas as cidades onde andei, a melhor delas é aqui. Melhor de todas. Me criei em Cuiabá, uma cidade extraordinária. Lá eu me formei, lá eu servi o exército, lá eu comecei as minhas andanças pelo rádio e considero Corumbá, para mim, a salvação do universo. No meu eu, para mim. Adoro essa cidade, brigo com quem falar mal disso aqui. No estádio eu cheguei uns 30 minutos antes do jogo Botafogo e Corumbaense. E quando eu saí de pá da arquibancada, eu saí naquele espaço ali onde ficou o alambrado, o povo vai ficar ali, deu a impressão que estava tudo ensaiado. Porque eu saí e o povo: Xuxa Preta, eu a mãezeta, xinguei todo mundo. Quem tivesse lá, prefeito, que o diabo que tivesse lá, eu ia xingar mesmo.
e xinguei todo mundo. Parece que estava ensaiado, mas essa é toda a responsabilidade desse Xuxa Preta de Joana de Lima, Maninho, ele é o responsável por isso. E outras mais, né? Outros apelidos, que não são poucos. Inclusive tem aquela de suco de asfalto, velho do Rio. Tem um monte. E gozado que pega porque o cara fala o Chile, não tem como apelar. Essa é a realidade. Subi o andar aqui, um casal de velhinhos, 2 idosos, uma filha e um rapaz. E o cara vinha na frente. Aí ele, Xuxa Preta, eu falei, sua mãe, aquela vagabunda daquela velha. Ele falou, aí mamãe, chamando a senhora de vagabunda e o senhor de corno, meu pai. E eu perdi o rebolado, entrei na peixaria, fui lá pro fundão tomar uma cerveja. Quando fui sair, eu estava sentado lá na sala, outra sala para almoçar. Eu fiquei lá no fundo escondido. Depois que eles saíram, eu fui sair e fui saber quanto que eu devia. O cara falou, não, tem mais meia dúzia de cerveja paga para vocês. Falei, mas é bem vagabunda aquela velha. Pagou até a cerveja para mim. Tirei o sarro com o filho dela.